começar aqui a... Perfeito. Bom, primeiro, boa noite, obrigado por estar nos acompanhando nessa sexta-feira à noite. Então, a ideia hoje é finalizar uma parte das discussões, né, que a gente havia iniciado desde a semana passada, e para nos preparar para os laboratórios que a gente vai estar fazendo na próxima semana, né, que é o laboratório de dinâmica molecular, e em seguida o laboratório com multicampo. Tá? Bom, então o que a gente fez até o momento? Né? A gente discutiu sobre o algoritmo da dinâmica molecular, né? Esse aqui é um pseudocódigo da dinâmica molecular, e essencialmente a gente tinha 4 elementos que vão estar compondo esse código. O primeiro, que é relativo às posições e velocidades iniciais dos átomos e moléculas. O segundo, talvez seja o ingrediente mais importante, que tem a ver com o cálculo das forças, né? Ela vai depender do potencial interatômico, que depende das coordenadas dos átomos, né? Lembrando que essas forças podem ser descritas de origem quântica, né? Quanto a partir de uma função, né, da qual ela vai descrever, a depender das coordenadas, que é a energia daquele sistema. Né? Então, com isso, eu consigo obter essas forças. E o que a gente vai discutir na aula de hoje, né, então já fizemos essa primeira parte, também já discutimos um pouco sobre as condições iniciais, né, e como justificar algumas das aproximações que é feita com a dinâmica molecular, onde agora, hoje, eu vou finalizar essa discussão da dinâmica molecular para nos preparar ao laboratório, que é parte ligada à integração das equações de movimento, né? Então, essencialmente, quais são as técnicas, quais são as limitações e também, né, o que é que a gente precisaria estar pensando em termos da escolha desse integrador, né? Lembrando que a gente também conversou sobre, na aula passada, sobre a escolha do passo de tempo, né? Que seria, essencialmente, um passo da qual a gente pudesse capturar a dinâmica, né, dos sistemas de nosso interesse. Então, nesse caso, o ΔT ele teria que estar correspondendo, né, ao movimento mais rápido daquele meu sistema. Bom, e a gente vai finalizar, então, a partir das quantidades dos observáveis físicos de nosso interesse, que é exatamente aquilo que a gente quer do ponto de vista da simulação computacional de materiais. É a capacidade, né, de poder determinar algumas propriedades físicas, né, e poder validar essas propriedades físicas com ou resultados experimentais ou inferir sobre se o material não existe, por exemplo, né, a gente poder caracterizá-lo da forma mais apropriada possível. Né? Então, com isso, a gente fecha esse ciclo e, na próxima aula, a gente vai fazer um exercício onde, primeiro, vamos trabalhar com a questão das forças, né, e das energias. Em seguida, a gente vai fazer uma dinâmica molecular, da qual a gente vai obter propriedades físicas de nosso interesse. E aqui a gente vai pegar um caso que cada um de vocês vai estar contribuindo. A gente vai pegar o mesmo sistema, mas cada um vai fazer uma simulação numa condição diferente, temperatura e pressão, e aí, com o conjunto, a gente vai conseguir descrever completamente aquele sistema que a gente escolheu para vocês. Né? Então, isso vai nos preparar para a próxima aula, a discussão que a gente vai ter na aula de hoje. Então, essa aqui é a ideia da gente poder, de uma forma coletiva, né, caracterizar o material dentro das condições de temperatura e pressão de interesse para o nosso sistema. Bom, eu queria relembrar a questão das condições periódicas de contorno, porque, essencialmente, é bastante importante lembrar que a gente vai estar fazendo um sistema, né? Então vamos tentar simular um sistema, usando uma certa quantidade de átomos, que ela é muito menor do que o número de Avogadro. Então, portanto, como justificar o uso, né, desse conjunto de átomos de tal modo que a gente pudesse
tá obtendo as propriedades físicas de um sistema tipo bulk, né? E a ideia é criar uma célula computacional, ela é replicada em todas as direções ao longo do espaço, e tudo que vai acontecer na nossa simulação vai acontecer dentro dessa célula, né? Então, se um átomo está saindo pela direita, por exemplo, a imagem desse átomo, à esquerda, vai estar entrando na caixa. Dessa forma, é uma maneira, né, uma forma da gente poder descrever, né, nosso sistema de uma forma meio completo, né? Então, é como se a gente estivesse emulando um sistema infinito aqui, né? Bom, mas isso também permite que a gente possa estudar defeitos, possa estudar sistemas não periódicos, por exemplo, sistemas amorfos, né? Permite também a gente estudar superfícies, né, que é de interesse para alguns projetos que a gente vai estar desenvolvendo, e, portanto, né, essa construção a partir das condições periódicas de contorno, né, vai permitir que a gente possa descrever qualquer situação de interesse para os nossos sistemas, né? Essa aqui é uma estratégia, e também computacionalmente, né, seria muito mais fácil a gente poder estar descrevendo um sistema com um grande número de átomos. Esse é o primeiro ponto que a gente discutiu na aula passada. O segundo ponto é quanto às velocidades iniciais, e para isso a gente vai usar a chamada distribuição de Maxwell-Boltzmann, né, que é dada por essa expressão. Então, significa que cada átomo do sistema, ou cada partícula do sistema, ela vai ser atribuída uma velocidade dentro dessa distribuição, né, na qual essa velocidade ela vai estar, a gente pode associar uma temperatura ao meu sistema. Então, se eu quero a minha simulação a uma determinada temperatura, essa seria a melhor maneira, né, de estar iniciando os nossos cálculos. Obviamente, você pode começar com as velocidades iguais a zero, né? A única questão é que, com o tempo, você vai precisar de mais passos para atingir o equilíbrio, ou seja, atingir a condição na temperatura que você está interessado. Então, aqui a gente já começa com uma determinada um conjunto de velocidades cuja média me dá a temperatura, né, de interesse. Então, a gente vai ver como também está mantendo constante a nossa temperatura no nosso sistema, na aula de hoje. Bom, eu havia comentado sobre os potenciais, né, que é o ponto principal numa descrição de dinâmica molecular, né, para a gente ser capaz de obter as forças e, portanto, fazer a evolução temporal da dinâmica desses átomos, né? Bom, você pode usar a mecânica quântica, como a gente havia comentado, para obter as forças que os elétrons vão estar atuando sobre os núcleos, mas a gente pode construir potenciais a partir da mecânica molecular, né, onde eu vou descrever as ligações, os ângulos entre átomos e moléculas, né, o ângulo de torção nesses sistemas, e dois termos que seriam em termos intermoleculares, né? Então, esse primeiro seria intramolecular, então ele tem a ver com a estrutura interna da molécula, e os demais seria intermolecular, né, da qual eu vou estar considerando, por exemplo, a interação de dispersão, o Van der Waals, que um caso seria o potencial de Lennard-Jones, que a gente comentou na aula passada, bem como as interações do tipo de Coulomb, né? Então, se você vai estar associando para cada átomo ou partícula uma carga, né, e dessa forma a gente vai poder construir, né, o potencial que vai estar descrevendo as interações entre todos os átomos e moléculas do meu sistema. E esse potencial, você pode ver que ele é um somatório sobre cada uma dessas contribuições, né? E ao final a gente vai ter um valor, que é o valor da energia. Então, dadas as diferenças de energia, né, e como as energias vão estar variando em função do tempo ou uma determinada propriedade, a gente vai ser capaz de extrair informações físicas, né, da qual vai estar descrevendo o nosso sistema. Então, essa é a proposta em termos dos potenciais. Você tem várias famílias de potenciais, né, eu discuti algumas delas, né, bem como algumas estratégias
que vai envolver um cálculo de mecânica quântica ou, por exemplo, né, a aprendizagem de máquina, né, que é o que a gente vai também fazer aqui no curso, né. E o paradigma, em termos de potenciais, é o chamado potencial Lennard-Jones, né, então, essencialmente, você considera os dois átomos, duas partículas, que estão longe o suficiente, então essa energia é zero, né, e com a aproximação delas, né, você vai ter um potencial atrativo, que vai estar aparecendo, né, nessa região, mas quando você traz esses átomos mais próximos uns aos outros, você começa a ter um potencial repulsivo, né? E a cara do potencial Lennard-Jones, né, ele envolve com um termo que é 1 sobre R a sexta, bem como 1 sobre R a 12, né? Então, você tem várias famílias de potenciais a depender desse expoente que é usado, né? Então, você pode ter R a quarta, R a 9, né? Um potencial mais soft, mais hard, como é chamado, né? E esse potencial, essencialmente, tem dois parâmetros, o sigma e o epsilon, né? Onde o epsilon ele vai descrever a escala de energia, enquanto o sigma vai me descrever a escala espacial, né? Então, se eu faço a derivada, por exemplo, desse potencial em relação à coordenada, né, o R, a gente vai obter as forças, e nesse ponto é o ponto onde a força é igual a zero, né? Então, essa seria a condição de equilíbrio, a distância de equilíbrio entre dois átomos, né? Então, é dessa forma que a gente vai construindo, né, esse potencial dessa classe que é chamada Lennard-Jones, né? Bom, a gente vai, de fato, usar bastante desse potencial nos casos que vamos abordando aqui, mas eu queria chamar a atenção que, de novo, você tem outras formas funcionais, outras maneiras de você estar descrevendo como átomos e moléculas vão estar interagindo entre si. Bom, só chamando a atenção a questão da escala temporal, né, da qual a gente vai procurar, em termos do nosso ΔT, o passo máximo que a gente vai estar escrevendo seria aquele que vai tentar capturar o movimento mais rápido do sistema, né? E a gente viu que, no caso, quando a gente está tratando de átomos e moléculas, isso é da ordem de centímetros a menos 1, né, milhares de centímetros a menos 1, ou seja, da ordem de grandeza de terahertz. Então, significa que, para a dinâmica molecular, um passo ideal seria, o típico, né, seria aquele que é da ordem de femtosegundo, né, 10 a menos 15 segundos. Tá? Então, dessa forma, boa parte da nossa dinâmica ela vai estar restrita, né, a passos que seriam dessa ordem. A gente vai ver que se utilizarmos passos maiores, isso tem algumas implicações, né, particularmente no caso da integração das equações de movimento, que vai ser o tema da aula dessa primeira parte da aula de hoje, né? Então, em mente que nossa integração ela vai ocorrer em passos da ordem de 10 a menos 15 segundos. Né? Então, 15 ordens de grandeza, né, de segundos, em relação aos segundos. Então, portanto, a gente vai ter que ser capaz, isso acaba criando, né, uma limitação da dinâmica molecular em termos dos tipos de fenômenos que a gente vai estar abordando aqui. Tá? Bom, então, o que eu vou precisar agora? Eu preciso de integrar essas equações de movimento, né? Então, dado que esse meu passo é da ordem de 10 a menos 15 segundos, né, o que a gente precisa saber em relação a essa integração? Então, o primeiro ponto é o que é importante nesse integrador, né? São dois pontos que são extremamente importantes se você quer descrever a dinâmica, né? O primeiro é que a gente vai querer trajetórias tão exatas quanto possamos, ou seja, numericamente, né, ser capaz de capturar essa trajetória dos átomos ao longo do tempo, né? E o segundo ponto, que a gente vai ter que satisfazer as condições, né, de conservação de energia e momento, que é o que é conhecido da mecânica clássica. Né? Então, a gente vai ter que procurar maneiras numéricas de atender a ambas situações.
Então, por isso que a escolha desse ΔT é importante, né? Porque você pode escolher esse ΔT tão pequeno quanto você queira, de modo a garantir que essa trajetória seja também tão exata ou rigorosa quanto a gente possa, né? E da mesma forma, se esse ΔT é pequeno o suficiente, né, significa que a gente não vai ter problemas em relação à conservação de momento e energia, que pode ser algo artificial, pelo fato de a gente estar discretizando as nossas equações diferenciais do movimento, né, e, portanto, acumulando erro ao longo do processo. Essa escolha, né, desse integrador, ela tem essas duas características que a gente vai ter que procurar. Bom, então seria bom também, né, que a gente atendesse algumas propriedades, né? A primeira é que ele fosse computacionalmente rápido, né? Eu posso ter situações onde o cálculo, solução da equação diferencial, ela é tão exata quanto a gente queira, né? Ou seja, você diminui bastante o erro numérico, né? Só que isso pode implicar num custo computacional que acabe não permitindo que a gente pudesse estar resolvendo essa equação de uma forma sistemática. O outro ponto que é importante é em relação à memória, né? Isso aqui é um ponto que era muito importante no passado, hoje em dia já está mais por conta da possibilidade de armazenamento de dados, né, e da própria memória RAM, é muito mais fácil estar lidando com esse tipo de situação, porque você vai precisar acumular não apenas a posição no tempo presente, mas posições no tempo passado, né, e fazer uma predição no tempo futuro. Então, essa questão da memória pode ser também um limitante numérico, né, ou computacional para o nosso sistema. Bom, um terceiro ponto que tem mais a ver com a física mesmo, né, que seria importante que durante essa integração, né, lembrando que as equações de Newton, elas são reversíveis no tempo, né, então, portanto, a gente possa usar valores grandes para o ΔT, tanto ir para o futuro quanto para o passado, né, para as equações de Newton isso não importa, né, mas durante essa integração, eu tenho que escolher de tal forma que ele seja rigoroso o suficiente para você poder ter um histórico, né, dessas trajetórias. E, portanto, ela ser reversível no tempo. Então, se você é reversível no tempo, você satisfaz as condições de conservação do momento e de energia. Então, tudo isso são características, ingredientes que a gente vai precisar para ponderar quanto à escolha do nosso integrador, né? Existem várias opções, eu vou comentar alguns deles, né? Então, é o chamado Verlet, o Velocity Verlet, o Leapfrog, que é o pulo da RAM, né? E o Predictor Corrector. Então, todos esses integradores, a gente vai poder experimentar eles no laboratório, né? Então, vou comentar sobre cada um, a por trás de cada um desses integradores, né? Aqui, a questão toda vai ser em termos de uma competição entre você querer uma trajetória muito exata, né, e a capacidade de você procurar os tempos mais longos, né? Então, realmente a questão do custo computacional e do tipo de fenômeno que você vai estar interessado em estar abordando. Então, em alguns casos, a gente vai querer que a nossa trajetória seja tão exata quanto possamos, né? Em outros casos, não necessariamente, mas o importante é você fazer a amostragem dentro da questão temporal, né? E portanto, obter as propriedades físicas de nosso interesse, tá? Essa aqui é a missão dessa primeira parte da aula de hoje, que é a gente tentar entender cada um desses integradores e saber escolher qual deles seria mais apropriado para a nossa missão, para o nosso cálculo. Bom, então eu vou começar o caso mais simples, que é o caso do Verlet. E é só lembrando de cálculo 1, né? Então, a gente vai fazer uma expansão em Taylor das nossas posições, né? E a gente vai olhar para duas situações, né?
Então, eu vou querer olhar como é a posição no tempo, né? Então, aqui, pense esse x0 e delta x como a parte temporal, né? Então, meu t0 mais um delta t. Isso nada mais é do que um somatório, né, das derivadas de ordem n dessa função no ponto x igual a zero, ou seja, no ponto do tempo presente, né, vezes o meu delta x elevado a n. Então, se eu estou fazendo mais delta t, né, esse termo aqui é sempre positivo. Se agora eu vou olhar para o termo no passado, ou seja, eu vou dar um passo para trás, né, e aparece esse sinal de menos aqui, na minha expansão de Taylor, eu vou ter um termo que vai ser menos 1 elevado a n. Então, se n for positivo, ou for par, né, esse termo é positivo, né, e se n for ímpar, esse termo é negativo. Então, a depender de qual derivada, qual ordem da derivada a gente estiver olhando, né, para a minha função posição no tempo t0, a gente vai ter esses termos positivo ou negativo, a depender da ordem da derivada. Então, vou aplicar essa expansão de Taylor, né, para as minhas posições em função do tempo. Então, vou começar com, primeiro, o futuro, né? Então, o que é o futuro? É uma posição do átomo I no tempo t mais delta t. Então, lembrando que esse delta t, no nosso caso, né, a ordem dele é da ordem de femtosegundos, né? Bom, então, o que é esse termo aqui, t mais delta t? Ele vai ser, na primeira derivada, para n igual a zero, né? Minha própria posição, né, do tempo t, tempo presente, mais a primeira derivada da posição em relação ao tempo, que é a velocidade, também positivo, vezes delta t. Então, estou aplicando exatamente essa expressão aqui, né? Então, para n igual a 1, se tem n fatorial de 1 é 1, e a primeira derivada da posição em relação ao tempo, né, ela é igual à velocidade, vezes delta t elevado a 1, né, então delta t. Esse termo aqui. O próximo termo é a segunda derivada, né? Então, no caso, é a segunda derivada da minha posição em relação ao tempo, né? E essa segunda derivada nada mais é do que a aceleração. Então, se você tem aceleração, F é igual a ma, então, portanto, a minha aceleração vai ser a força sobre a massa, né? E esse 2 aqui aparece em função do fatorial de n fatorial, no caso, quando n é igual a 2, você tem esse fatorial igual a 2. E aí eu vou ter outros termos de terceira ordem, né, da qual a gente agora já não tem mais significado físico, mas essencialmente vai ser a derivada terceira da minha posição em relação ao tempo, vezes delta t ao cubo, né? E depois a quarta derivada, que é a quarta, né, em relação ao tempo, vezes delta t a quarta, e assim por diante. Bom, se olhar agora o passado, né, seria o termo t menos delta t, então eu vou ter esse termo negativo aqui. Quando a minha ordem da derivada for um valor ímpar, né, eu vou aparecer um termo que é negativo, que é exatamente dada pela expansão de Taylor, né? Então, é esse termo aqui que vai aparecer. Então, no passado, se olhar t menos delta t, o presente, a primeira derivada para n igual a zero, a gente tem a própria posição no tempo presente, né? Para n igual a 1, que é a primeira derivada da posição em relação ao tempo, a gente tem a velocidade, a partícula i, só que, como eu estou olhando para o passado, eu vou aparecer um termo negativo aqui, né? Já a segunda derivada, né, para n igual a 2, continuo tendo aceleração, né, e esse termo também é positivo, vezes delta t ao quadrado. Então, o termo da delta t ao cubo ele é negativo, delta t a quarta positivo, delta t a quinta negativo novamente. Então, com isso, eu estou fazendo uma expansão da minha posição no futuro em termos de conhecimento da posição presente, da velocidade no presente e das forças que a gente tem no presente, né? Se eu for olhar para o passo anterior,
né, ele pode ser, esse passo anterior, ele pode ser escrito, né, como uma posição no presente, e agora menos a velocidade no presente vezes ΔT, né, e mais a contribuição da aceleração, né, vezes ΔT ao quadrado, menos outros termos de ordens maiores. Tá? Então, é dessa forma que a gente fez uma expansão da posição no presente e a posição no passado. Bom, onde você quer chegar com essa história toda, né? Se agora eu somar as duas expressões, né, note o que é que vai acontecer. Né? Somando as duas expressões, a gente essencialmente vai desaparecer com os termos negativos, ou seja, os termos de ordem ímpar, né, no ΔT, e essencialmente eu posso reescrever agora a minha posição no futuro mais a posição no passado, ela vai ser igual a 2 vezes a posição no presente, mais a força que está atuando em cada átomo, né, no tempo presente, sobre m mais ΔT ao quadrado. Então, aqui a gente não tem o termo ΔT ao cubo, porque ele vai também desaparecer, né, e, numericamente, a gente poderia ter um termo que é ΔT à quarta, né. Então, lembrando que o nosso ΔT é 10 menos 15, a ΔT à quarta, você já está falando de um valor muito, muito pequeno do ponto de vista numérico, né? Então, portanto, por isso que não é exatamente igual, né, mas a aproximação, porque eu estou deixando termos da ordem de ΔT à quarta na minha expansão das posições. Tá? Então, dessa forma, você vê que na nossa integração, a gente vai estar acumulando esses termos de ΔT à quarta ao longo das trajetórias. Então, portanto, também temos que prestar atenção de como está encaminhando isso do ponto de vista numérico. Tá? Bom, se eu tenho isso, né, eu vou rearranjar essa expressão, né, de tal modo que eu posso obter a minha posição no futuro, ela vai ser igual a 2 vezes a posição no presente, menos a posição no passado, e mais as forças que estão atuando no presente, naquelas partículas, sobre n vezes ΔT ao quadrado. Então, é dessa forma que a gente obtém a evolução temporal, ou seja, a posição futura. Então, o que eu vou precisar? Eu preciso conhecer a posição no presente, né, que a gente conhece, a posição no passado, eu posso estar acumulando, né, e a força no presente, que eu conheço essa força se eu sei quem é a posição no presente. Então, visto que a nossa energia depende das coordenadas, né, uma vez, as coordenadas espaciais, uma vez que eu conheça essas coordenadas, eu consigo determinar as forças no presente e, portanto, eu consigo fazer a minha evolução temporal, né, a partir da integração dessas equações de Newton, né, acumulando termos da ordem de 10 dt ao quadrado, né, e a gente tem um problema numérico que você está perdendo ordens da ordem de dt à quarta. Né. Bom, note que durante essa manipulação, a gente perdeu informação sobre a velocidade, né, mas a velocidade a gente consegue recuperar quando eu determinar a posição no futuro, a minha velocidade. Aqui é uma maneira numérica, né, de você calcular derivadas. Então, eu vou estar olhando a velocidade no passo futuro, menos a velocidade no passo passado, né, dividido por 2 ΔT. Então, um dos problemas nessa discussão é que você só vai conhecer a velocidade quando você conhecer a posição no futuro. Né? E aí, como a velocidade implica em você estar calculando, por exemplo, a temperatura, uma série de outras propriedades, né, a gente vai estar vendo maneiras alternativas de substituir ou, ao menos, sugerir, né, novas formas de integração, né, das equações de movimento a partir de um rearranjo numérico, né, para permitir que a gente consiga, no mesmo ponto, no mesmo tempo, obter ambas a posição e velocidade. Tá?
Então, essa é a maneira mais simples possível, imaginável, né, para a gente poder estar fazendo a integração, né, usando o chamado algoritmo de Verlet, e de uma maneira muito simples, né, como é que isso é feito, implementado num código. Né? Então, aconteceu no código e usa algumas informações do tipo que a gente tem em Fortran, né, mas essencialmente é um loop sobre o número de partículas, sobre cada uma das partículas do meu sistema, então ele vai varrer de 1 até n partículas que eu tenha, né? Então ele vai calcular a força, né, a força naquela posição, vezes meu ΔT ao quadrado sobre m, então aquele primeiro termo que eu estou olhando aqui, certo? E a minha posição no futuro, ela vai ser igual a 2 vezes a posição no presente, né? Menos a posição no passado e mais aquele termo da força. Então, essencialmente, o que eu estou fazendo é essa expressão. Né? 2 vezes a posição no presente, menos a posição no passado, né, mais o termo da aceleração, né, que a gente consegue obter pelas forças. Bom, então, com isso eu consigo determinar quem é a minha posição no futuro, e agora eu determino a posição, a velocidade, desculpa, né, a partir da diferença entre a posição no futuro e a posição no passado sobre 2ΔT, ou seja, estou aplicando a definição numérica, né, das derivadas nesse caso. Em seguida, eu atualizo, né, os meus vetores. Né, então, para a minha posição em X, a do passado agora vira a posição presente, e a posição do presente vira a posição, né, a futuro, a posição que eu determinei no futuro, né, vai virar a minha posição no presente. Dessa forma, eu vou fazendo essa evolução até quantos passos eu queira. Né, e eu vou atualizando todas as partículas no meu sistema, né, simultaneamente. Então, essencialmente, o algoritmo Verlet, ele traz essa característica, né? Então, a partir de uma expansão da série de Taylor das minhas posições, eu consigo rearranjar essas posições de tal modo que eu consigo prever a posição no futuro a partir da informação da posição presente, a posição do passado, né, um passo anterior, e as forças que estão atuando sobre cada um daqueles átomos. Tá? Então, é dessa forma que é feita a integração em casos mais simples. Então, eu já chamei a atenção que aqui ela tem uma pegadinha, né, que é o fato de eu estar conhecendo a velocidade no presente apenas após conhecer a posição no futuro. Então, você está sempre atrasado de um passo, né, para obter as velocidades. E aí surgem várias outras alternativas para a gente poder estar escrevendo essas implementações, essas interações. Né? Uma delas é chamado o algoritmo de leapfrog, o pulo da rã. Né? Então, qual que é a ideia? É a gente desacoplar a dinâmica, né, a evolução temporal, tanto das velocidades quanto das posições, e a gente vai olhar da seguinte forma. Né? Então, na minha posição, eu vou estar sempre olhando como se estivesse pulando, né, de fato, né, em termos de ΔT, e entre 2 passos, né, o passo inicial e o primeiro passo, eu vou calcular a velocidade do meio do passo. Eu não preciso conhecer a posição do meio, né, mas eu consigo determinar a velocidade do meio. Como é que eu consigo isso? A gente vai usar de novo as equações de Newton, né, onde a minha velocidade no passo seguinte, né, ela depende da velocidade a meio passo, mais o termo AT. Né? Então, é V igual a V0 mais AT. Essencialmente, é isso que a gente está aplicando aqui. Né? Então, com isso, eu consigo determinar a velocidade no meio passo, e a minha posição no futuro, agora vai ser a posição do presente, mais VT. Então, eu vou ter x igual a x0 mais vt, essencialmente aplicando diretamente as equações de Newton, né?
E dessa forma eu consigo reobter, né, para cada passo presente, a minha velocidade no presente ela vai ser essencialmente dada pelo V igual a V0 mais AT, né? E correções que a gente vai estar fazendo ao longo do processo, né? Porque lembra que a gente está com ordens maiores, né, do que ΔT ao quadrado. Então, dessa forma, no mesmo passo, eu consigo determinar a posição e velocidade, né, da minha partícula. É diferente desse caso aqui, né, onde eu só vou conhecer a velocidade no tempo presente se eu conheço a posição no futuro, né. Aqui, fazendo esse truquezinho, que é você estar andando, né, na posição em um determinado tempo e olhando as velocidades nesse meio tempo. Então, com isso, eu consigo, no tempo presente, né, conhecendo as duas velocidades e conhecendo a aceleração, que isso é importante, né, eu consigo determinar tanto a posição quanto a velocidade no tempo presente. Então, essa é a grande vantagem do algoritmo de Leapfrog. Você note que nesse cálculo aqui a gente tem 3 operações, né? Cálculo da velocidade, a posição, né? De novo, eu consigo obter a velocidade no tempo presente. Nesse outro cálculo, a gente tem apenas 2 passos, né? Então, consigo determinar a posição e a velocidade, só que aqui com um passo a mais, ou seja, com uma operação a mais, eu recupero a informação da minha velocidade naquele instante. Então, eu saio daquele passo sabendo quem é a velocidade e quem é a posição nos tempos futuros. Bom, a vantagem do Leapfrog, se você for, como eu havia comentado, né, o que a gente vai implementar na prática são esses 3 passos: a opção no futuro, a opção presente, e essa velocidade do meio passo futuro, né, onde essa velocidade do meio passo eu consigo obter pela velocidade do passo anterior e a força naquele tempo presente, já conheço, né, e eu recupero, então, minha velocidade naquele mesmo passo, né, a partir da derivada numérica entre a velocidade, as duas velocidades, né, a meio passo, no passado e no futuro, né. Então, eu introduzo uma operação a mais, só que eu resolvo essa questão, né, então, o custo computacional, comparado com a questão da informação física que a gente vai estar obtendo, né, ele realmente resolve e também, ao mesmo tempo, ele é interessante, né, do ponto de vista numérico. Tá? E ela tem uma estabilidade muito boa, né, então, se você olhar aqui o Leapfrog em função do tempo, né, esse aqui é o erro, e aqui são maneiras de você estar corrigindo, né, seja fazendo uma integração a partir entre pontos intermediários, então esse erro vai aumentando com o tempo, né. Se você faz a integração do tipo Runge-Kutta, né, ele é da ordem de 10 a menos 4, ele vai também aumentando com o tempo, e o Leapfrog, por conta dessas correções, né, note que esse erro ele é estável. Né? Então, ao longo do processo da integração, né, aquele primeiro caso do Berlet, a gente vai estar acumulando vários erros, né? Você lembra que a gente está deixando algo da ordem de dt a quarta sendo acumulada em função do tempo, o que pode, se você escolher um tempo relativamente grande, né, acabar implicando em alguns problemas numéricos, né? Um acúmulo de erros ao longo do tempo. Enquanto o algoritmo de Leapfrog ele é bastante estável, né, em termos da integração. Então, essa é uma vantagem, são 2 vantagens. Né? A primeira é a estabilidade numérica, né? Então você tem um erro que é controlável, e a segunda é o fato da gente obter tanto a posição quanto a velocidade no mesmo tempo que está sendo calculado, no mesmo passo que está sendo calculado as nossas informações de posição e velocidade. Então, dessa forma, eu consigo estar monitorando, né, a temperatura e outras propriedades físicas de uma forma controlada. Né?
Então, só como resumo, o Leapfrog, ele requer apenas 1 grau de custo computacional adicional, ou seja, uma operação a mais que a gente faz, né, que é o método de Euler, que eu havia mostrado anteriormente, mas o nosso erro é de terceira ordem. Então, você tem um acúmulo que é muito mais... você tem um melhor controle no ponto de vista numérico, né? Bom, esse método ele vai usar essa derivada no ponto médio de cada passo, então as velocidades, a grande vantagem, e eu queria chamar a atenção aqui de novo, é que as velocidades são obtidas no mesmo tempo que o passo, né? E isso aqui requer apenas um passo adicional, do ponto de vista numérico, né? E com isso, esse custo entre acurácia, custo computacional baixo, né, faz com que esse método de Leapfrog ele seja talvez um dos mais usados na dinâmica molecular, né? E você vai ver que muitos dos códigos ele usa o Leapfrog como a opção default, né, a primeira opção para fazer a integração das equações de movimento, tá? Então, nesse ponto de vista, a gente tem um bom custo-benefício, né? Introduzindo uma operação a mais, mas, entretanto, eu também ganho, né, e tenho informações exatamente no passo da qual eu estou realizando aquela minha integração. Tá? Então, essa que é um dos pontos, né, uma das vantagens da gente estar usando o algoritmo de Leapfrog. Bom, tem outros algoritmos, né, de integração, e um deles, se você está realmente interessado em ter trajetórias rigorosas, né, ou seja, nesse caso aqui, note que a gente ainda tem, né, um erro associado, e que pode, se você escolher um tempo muito, muito longo, né, pode afetar a sua dinâmica, né? Então, tudo que a gente não quer é que, se você está interessado em algumas propriedades, por exemplo, o coeficiente de difusão ou tensão interfacial, que dependam, né, você tem uma dependência de derivada de ordens maiores das posições e das velocidades, você precisa, talvez, de um algoritmo que permita você ser mais rigoroso nas trajetórias, ou seja, ao longo do tempo, né, o próprio algoritmo ele é capaz de se autocorrigir e você poder fazer, manter sempre uma trajetória tão rigorosa quanto você queira. E aqui esse algoritmo, eu chamo a atenção dele, porque ele também tem uma ideia bem interessante, que é a seguinte: a gente primeiro vai prever o que vai acontecer no futuro e depois fazer uma correção, né? Então, olha, eu consigo saber como a gente fez, né? Os primeiros algoritmos que eu mostrei para vocês, essencialmente ele está me projetando no futuro como é que vai ser a posição. O que eu vou fazer aqui é primeiro fazer essa predição e depois fazer uma correção. Então, com isso, se o meu sistema começar a desviar do que seria a trajetória dele, né, o próprio algoritmo ele vai estar acabando se autocorrigindo, né? E para isso a gente vai fazer o seguinte, aí a gente vai ter um custo computacional, né, que é um compromisso entre você ter uma trajetória mais rigorosa, né, mas você também paga um preço que você vai ter que realizar muito mais operações que no caso do Leapfrog, né? Então, essencialmente, da onde vem esse algoritmo, né? Ele vai permitir que a gente possa obter as posições em relação ao tempo, mas não só as posições, mas todas as ordens, né, de derivadas. Então, para k igual a 0, né, que é a própria posição, k igual a 1, que é as velocidades, k igual a 2, as acelerações, né, k igual a 3, que não tem significado físico, k igual a 4, 5 e 6. Né? Então, você vai usar várias dessas ordens, das derivadas, e a gente vai aplicar essa expressão, né? Então, note que ela vai estar variando com a ordem do nosso ΔT, por isso que essa escolha desse ΔT é importantíssimo, né?
A gente está tratando de 10 a menos 15, né? Então, vai ter um efeito numérico aí importante. E vamos ver como é que vai ficar a cara dessa expressão para as diversas ordens, né, de derivadas em relação à posição. Então, a interação vai ser sempre assim. A gente vai primeiro fazer uma predição, né? Como é que vai ser a posição no futuro, ou aceleração no futuro. A gente vai calcular e depois a gente vai fazer uma correção, né? Vamos comparar dois valores. Então, de cara, se você olhar, prestar atenção bem aqui nessa expressão, né? Onde é que vai estar o nosso ponto de controle? Né? Está exatamente na aceleração, né? Então, eu consigo prever a aceleração a partir das posições e velocidade, como eu também consigo prever a aceleração a partir das forças. Tá? Então, vai ser dessa forma que a gente vai fazer essa consistência entre as equações de movimento. Né? Bom, então a cara dela vai ficar dessa maneira, né? Então, minha posição, ela vai ser, se você pensar aqui no futuro, né? A posição no presente, um termo que vai depender da velocidade, né? Da aceleração, e outros termos que não têm significado físico, né? A velocidade, por sua vez, vai ser dada pela velocidade, né, no tempo ΔT, aceleração e os outros demais termos, e assim por diante, né, até a gente chegar no último termo aqui, que seria a derivada quarta da posição em relação ao tempo. Né? Então, de uma forma geral, essa expressão vai ser dada por isso, né, onde m aqui é igual a 6, e note, né, antes a gente tinha duas operações. Agora a gente vai ter pelo menos, no Leapfrog nós temos 3 operações, né? E apenas nessa etapa de predição, a gente vai ter ao menos 5 operações a serem realizadas no nosso cálculo por um determinado tempo, né? Então, na etapa de predição, eu vou estar projetando quem vai ser a posição no tempo futuro, quem vai ser essa velocidade no tempo futuro, aceleração e assim por diante, né? Bom, o que acontece aqui, né? Eu vou entrar com outra metodologia, que é a variação, que eu vou calcular todas as forças dessas novas posições, ou seja, uma vez que eu conheço esse x0, né, ou seja, t mais ΔT, né, eu vou agora calcular as forças e vou fazer uma correção que seria comparar essa nova aceleração que eu calculei nessa posição nova, com aceleração no tempo t mais ΔT, que eu calculei via numericamente, a partir das derivadas, né, da posição e velocidades, e as segundas e terceiras derivadas da posição. Tudo bem? Então, é dessa forma que eu vou estar fazendo a correção. Né? Então, quem vai ser essa correção? Vai ser a aceleração que eu obtive pela minha predição, pelo primeiro passo, menos o termo da aceleração que eu calculei via o cálculo das forças nessas novas posições. Então, por isso, o que está acontecendo aqui na prática, né? Eu estou nessa posição, eu andei para cá, ela talvez tenha sido uma progressão demais, eu calculo as forças nessa nova posição e depois eu corrijo. Então, com isso, se meu átomo estiver desviando, que seria da trajetória rigorosa dele, né, dessa dinâmica, vai estar sempre sendo corrigido, né, a partir do ponto que seria a aceleração. E aí eu vou aplicar essa correção sobre todas as novas derivadas. Né? Então, com isso, eu consigo obter, né, a partir desses 3 passos, o cálculo pela predição, que vai ter 5 operações, o cálculo das forças nessas novas posições, o cálculo da correção e a aplicação da correção, né, eu consigo obter de uma forma rigorosa as trajetórias daqueles meus átomos e partículas. Tá? Então, esses coeficientes do predictor corrector, eles numericamente são determinados, né? A gente consegue, eu já trago para vocês o que seria. Então, você vê que vai ser um método, do ponto de vista numérico, muito mais complicado, tanto de aplicar,
como também ele traz embutido nele um custo computacional bem maior, né, do que aqueles outros que eu tinha comentado com vocês. Entretanto, você tem a grande vantagem que ele garante uma rigorosidade nas trajetórias dos meus sistemas, né? Então, para alguns casos, note que a dinâmica molecular, como havia comentado, quando apresentei o método, ele tem como qualidade o fato de você poder estar passeando dentro do teu espaço de fases, né? De tal modo que a gente conseguisse estar recuperando, né? Olhando os estados mais prováveis do meu sistema, né? E dessa forma, né, você está varrendo o teu espaço de fase. Então, você pode fazer isso de uma forma, como é usando o Leapfrog ou Verlet, mas se eu quiser olhar para as trajetórias de uma forma rigorosa, né, eu precisaria usar métodos como o Predictor Corrector, né? Então, implica em bem mais operações, né, como a gente vê aqui. Então, ao menos já de cara, na etapa de predição, já são 5 operações. Você precisa calcular as forças mais uma vez, fazer essa correção e aplicar essa correção sobre todas as variáveis do meu sistema. Então, dessa forma, é dessa maneira que a gente mantém a nossa trajetória de uma maneira mais rigorosa. Então, a cada passo, você já vai fazendo essa correção, tá? Essa é a ideia por trás do Predictor Corrector, né? Bom, então, eu apresentei para vocês pelo menos 3 alternativas. Uma primeira aqui é o algoritmo de Verlet, muito mais simples, computacionalmente quase que imediato, né? Você tem apenas 2 operações para serem realizadas, e tem um problema, que é o fato de você só conhecer a velocidade quando eu conheço a posição no futuro. Uma alternativa, que tem um curso computacional onde você adiciona apenas uma operação a mais, que é o Leapfrog. Você tem uma estabilidade numérica nesse método. Então, note que a gente vai estar fazendo milhões de passos, né? Então, portanto, pode ter um acúmulo de erro, né, ao longo desse processo de integração. E, finalmente, também mostrei uma possibilidade, que seria, caso a gente esteja interessado em trajetórias mais rigorosas, a gente consegue obter, né, essas informações a partir desse método que é chamado Predictor Corrector. Então, você prevê primeiro e corrige depois. O problema é que é o custo computacional que está associado a ele, né, dadas essas várias etapas que vão ter que ser realizadas, né, a predição, a etapa de avaliação e a etapa de correção. Então, essas são as principais, as mais utilizadas, né, pela comunidade de dinâmica molecular. Bom, agora eu preciso discutir com vocês um ponto que vai ser importante no laboratório na próxima semana, que é o seguinte, né? Como a gente vai estar mantendo a temperatura, né, constante ou a pressão constante no meu sistema, né? Note, essas equações, que é a equação de Newton, né, essencialmente, para quem já fez estatística, ela é característica do ensemble microcanônico, ou seja, aquele ensemble onde você mantém o número de partículas, o volume e a energia constante. Então, dentro dessa minha descrição, né, a energia que é constante. Se eu quiser, só que você fazer um experimento com energia constante é bastante difícil, né, praticamente, experimentalmente, é um desafio enorme. E uma das maneiras que a gente vai fazer é tentar criar uma situação onde eu possa estar no ensemble canônico, ou seja, manter o número de partículas, o volume e agora a temperatura constante. Como é que a gente faz isso na prática, né, com a dinâmica molecular? O que a gente vai fazer é pegar o nosso sistema físico, né, então ele pode estar sob condições periódicas de contorno, né, e eu vou estar associando esse sistema físico, acoplando esse sistema físico a um banho térmico, ou um reservatório de calor. Então, significa que em tempos, a gente vai estar tirando energia, ou colocando energia, né, no sistema físico, de tal modo a manter a temperatura do sistema físico constante.
É como se a gente tivesse uma sala com ar-condicionado, né? Então, se você quer manter a temperatura constante, se a temperatura começar a subir demais na sala, o que é que ele vai fazer? Ele vai tentar tirar energia, né? E você está injetando ar frio. Ou, se você quiser aquecer, né, vai ser o contrário. Então, dessa forma, em tempos, com certa frequência, a gente vai estar perguntando ao sistema, bom, qual temperatura você está? Né? Se você está acima da temperatura alvo, né, eu vou tirar a energia do sistema, então, portanto, eu vou abaixar a temperatura dele. Né? Se você está numa temperatura que é menor, eu vou estar colocando energia de tal modo a gente vai estar equilibrando na energia e chegando a essa a condição de temperatura constante. Tá? Então, como é que é feito isso na prática? Né? Então, na prática, a gente vai escrever agora a nossa equação de movimento, que antes era só do sistema físico. Eu vou fazer um Hamiltoniano, ou seja, eu vou descrever o meu sistema que vai envolver não só o sistema físico, como também o banho térmico. Então, meu sistema agora vai ser tudo isso. Tá? Eu vou sair do ensemble canônico, ou ensemble microcanônico, né? Desculpa, e eu vou estar descrevendo agora esse sistema por completo. Então, quem seria ele? O meu Hamiltoniano vai ser a energia potencial do sistema físico, a energia cinética desse sistema físico, ou seja, de todas as partículas que compõem aquele sistema, né? E eu vou ter uma energia cinética associada do banho, bem como, né, uma energia potencial relativa àquele banho. Então, dessa forma, o que eu estou fazendo é que, tempos em tempos, eu vou estar controlando a temperatura do meu sistema físico, né, mas a escolha de tal modo, né, que esse banho térmico ele seja suficientemente grande, e se eu tirar energia ou colocar energia, né, isso não vai mudar nada no banho térmico. Né? Então, essencialmente, essa aqui é a estratégia numérica, né, e tem fundamentos em termos de física estatística, da gente estar descrevendo a condição de temperatura constante. Essa é uma das maneiras. A outra maneira seria a seguinte, eu posso, esquece o banho térmico, né, o que a gente tem é um sistema físico, e em tempos, eu reescalono as velocidades para a temperatura-alvo. Né? O único problema é que, dessa forma, né, toda vez que você está reescalonando as velocidades, você está interferindo na dinâmica. Né? Aqui a gente garante que esse sistema, meu universo, que é o sistema físico mais o banho térmico, ele vai ter uma conservação de energia. Então, alguns dos parâmetros físicos são mantidos conservados, que seria a energia total do sistema. Então, é uma maneira até você controlar como é que está a evolução, né, da dinâmica em função do tempo. Né? Será que meu cálculo está ok? O que é que eu devo fazer? Eu tenho que olhar como a energia total, se ela se conserva, ela vai ter que ser igual, ela vai ter que ser constante. Ela pode estar flutuando em torno de um certo valor, mas ao longo do tempo, né, ela vai se manter constante. Tá? Então, aqui a gente tem um indicativo, né, de uma observável que vai ser mantido constante ao longo da dinâmica, o que não acontece quando a gente reescalona as velocidades diretamente do sistema físico. Então, por que eu estou chamando a atenção disso? Não é? É só para mostrar que, quando você lê um trabalho de dinâmica molecular, preste muito bem atenção sobre o protocolo, né, da qual os autores eles escolheram para manter a temperatura do meu sistema, né, constante. Porque isso pode interferir na dinâmica e, portanto, até você se perguntar se de fato aquilo faz sentido ou não. Eu posso fazer uma coisa ainda mais interessante, que é criar uma cadeia de reservatórios. Então, se às vezes um único reservatório não é suficiente para você dar conta da temperatura constante, eu posso fazer agora uma cadeia de reservatórios. Né? Então, isso aqui é uma construção artificial, né, mas que garante que, durante a minha dinâmica, a temperatura vai ser constante. Né?
E por que isso é importante aqui? Né? Eu tenho um caso aqui que é interessante, que é, no caso do oscilador harmônico, que é aquele problema mais simples possível, né? Se eu coloco um único reservatório, eu não consigo manter a temperatura constante dos osciladores. E você corrige isso, né, incluindo uma cadeia, né, já com 2 reservatórios você já mantém isso constante. Isso tem uma implicação importante se você estiver interessado em predizer, né, em calcular as energias livres dos meus sistemas. Né? Então, se eu estou interessado na energia livre, então preciso estar fazendo essas simulações no ensemble canônico, né? Então, portanto, a minha temperatura ela tem que ser necessariamente constante. Tá? Então, olha quantos detalhezinhos que a gente vai ter que estar tendo em mente. Né? É o potencial interatômico, as condições de contorno que a gente está aplicando, né? Qual o algoritmo de integração das equações de movimento, né? Como eu vou estar implementando numericamente os ensembles, nesse caso aqui a temperatura, né? E de qual forma, né, eu vou estar seguindo a minha dinâmica, seja ela de uma forma bastante rigorosa, né, e mantendo os vínculos físicos da qual a gente está interessado. Né? Então, tem muita física e vários pontos interessantes aqui por trás dessa discussão toda. E lembrando que essas equações de movimento, elas também vão ter que conservar a energia, né? Só que não só da energia do meu sistema físico, mas da minha energia do meu sistema como um todo. Né? Essa aqui é a vantagem. Bom, isso para a temperatura, né? Se eu fosse calcular, por exemplo, para a pressão, acho que eu não coloquei aqui, mas eu já posso adiantar para vocês, né? Como é que eu mantenho a pressão constante no meu sistema? Né? A maneira de eu prever, manter a pressão constante é acoplar esse sistema físico a um pistão mecânico. É uma das alternativas. Então, toda vez que o sistema quer aumentar de volume, né, esse meu pistão ele acaba se retraindo. Se eu quero que o meu sistema físico queira diminuir de volume, então o pistão ele vai estar atuando sobre o sistema físico. Então, dessa forma, você vai conseguir obter que seria o volume médio, né, ao longo do tempo, para uma determinada pressão. Né? E olha que bonito, então eu consigo prever quem vai ser a densidade do meu sistema sem eu saber essa densidade a priori do ponto de vista experimental. Né? Então, só monitorando para determinada temperatura e pressão, eu consigo determinar quem é o volume médio, né, naquelas condições. Isso é feito de uma forma integrada, né, com a solução das equações de movimento, que é exatamente isso que a gente acaba implementando, né, nos códigos de dinâmica molecular. Então, essa que é a ideia por trás de toda essa discussão. Então, dessa forma, né, a gente checou mais uma caixinha, que é como estamos integrando as equações de movimento, né, e pensando nesses vários pontos, né, a qualidade da integração numérica, a questão da conservação de energia, que a gente vai estar olhando na próxima aula, né, e a terceira é como está incluindo outros graus de liberdade, como, por exemplo, temperatura constante ou pressão constante, que a gente estaria descrevendo no nosso cálculo de dinâmica molecular. Então, o que eu vou discutir agora é quanto a as propriedades físicas, né? Para isso eu vou fazer um pequeno intervalo de 5 minutos, tá? E a gente retoma dentro dessa discussão das propriedades físicas. Né? Então, eu vou parar aqui a gravação. Se alguém tiver alguma dúvida,